Graça e paz, irmãos e irmãs, dando continuidade ao estudo, a esse nosso nono estudo sobre escatologia. E uma das falas de Jesus que nos chamaram muita atenção, em Mateus 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, é quando Jesus ele diz que tudo isto é o princípio das dores. Mas tudo isto o quê? E nós encontramos então uma lista de sinais que representariam esse tempo chamado princípio das dores, ou o governo de muito sofrimento, o governo das dores de parto. E um dos sinais que Jesus fala nesse tudo isto é o sinal das guerras, das nações contra nações, reinos contra reinos, rumores de guerra, né? Então as guerras são um dos sinais que Jesus disse aos seus discípulos que aconteceriam quando estivesse próximo, quando ele estivesse às portas de sua segunda vinda. E em Tiago, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, nós temos ali uma resposta sobre por que as guerras surgem, de onde essas guerras elas surgem, né? Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Jesus diz então, Tiago, a palavra de Deus diz então para nós, que as guerras surgem dos prazeres que militam na nossa carne. Prazeres aqui nesse texto de Tiago 4 é uma palavra grega chamada hedonê, que significa desejo de sentir prazer físico, paixão, muitas vezes de ordem sexual, aquilo que alguém gosta de fazer por produzir uma sensação agradável. E cobiças neste texto, porque ele diz, de onde procede? Tiago começa com uma pergunta provocativa aos seus leitores. De onde procedem as guerras e contendas entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E logo depois ele vai falar sobre um segundo item chamado cobiça, que se chama epitomia, que significa desejar intensamente fazer algo, ambição, ter o que pertence a outra pessoa, lascívia. As guerras literais, as guerras de fato, são filhas das guerras internas das almas humanas. Contentamento versus cobiça. Gratidão versus ingratidão. Contentamento versus insatisfação. Então as guerras literais são filhas das guerras internas das almas de cada ser humano. Lembrando aos irmãos e irmãs que desde os tempos dos primeiros apóstolos, na igreja primitiva, esses sinais já aconteceram. Já aconteciam e já aconteceram. Porém, isso não invalida ou desgasta essa profecia. Muitas guerras já aconteceram antes de Jesus, né? Nós temos ali toda a revolução que existiu do Império Romano, Império Grego, Império Persa, Império Babilônico, os filisteus, os israelitas, os judeus,
contra os sírios, contra os amalequitas, contra os egípcios. Veja, muitas guerras, muitas guerras. E de onde elas surgiram? Surgiram sempre de dentro das almas insatisfeitas, das guerras internas das almas humanas. No ano 66 a 73 depois de Cristo, aconteceu a maior revolta dos judeus contra a dominação romana. Atribuída por Flávio Joséfo, a derrota catastrófica ao povo judeu, aos zelotes e sicários. Zelotes, sicários, essênios, fariseus e saduceus formavam a nação judaica. No fim do ano 70, as tropas do general Tito, filho do imperador Vespasiano, cercaram Jerusalém. O templo foi saqueado e destruído, e uma nova diáspora durou aproximadamente 1878 anos. Aproximadamente surgiu a nova diáspora, quando todo o povo judeu teve que sair da Terra Santa, deixou de ser uma nação, deixou de ser um país. Aquilo que havia acontecido com o exílio da Babilônia, agora novamente acontece no ano 70 depois de Cristo, devido a essa guerra dos judeus contra os romanos, e os romanos exterminaram aproximadamente 1 milhão de pessoas dentro de Jerusalém. Marcos 13, 28, em Marcos capítulo 13, versículo 28, nós temos uma parábola de Jesus que diz assim, Marcos 13, 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Israel muitas vezes foi considerado na Bíblia como uma figueira. Foi comparada. Jesus, em determinados momentos, fez analogias de árvores, de figueira, com a nação de Israel, comparando depois mais à frente com o templo. E ele está dizendo aqui, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Se Israel é essa figueira que em 1948 voltou a ser um país, ou seja, seus ramos se renovaram e suas folhas brotam, né? Quando essa figueira renasce, né? Ela vem novamente, ela ressurge com toda a sua glória. Então veja, se ter Israel em 1948 ter se tornado novamente um país, uma nação, Jesus está dizendo o quê? Que quando virdes acontecer essas coisas, saber que está próximo às portas. Aquela nação que havia sido destruída numa guerra, num conflito, numa revolução, agora em 1948 novamente ressurge. E se Israel é essa figueira, então talvez esse seja um dos maiores sinais a qual devemos estar muito atentos sobre a segunda vinda de Jesus. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação. Voltou a ser um país novamente. A diáspora acabou, né? Eles agora têm um país novamente para chamar de seu, né? Algo que havia sido destruído no ano 70 depois de Cristo devido à guerra. Irmãos, nós vamos dar uma parada por aqui. E no nosso próximo estudo, no Escatologia 10, nós estaremos estudando nós vamos fazer uma cronologia acerca das guerras. Nós demos um salto aqui acerca das guerras e citamos apenas essa guerra com um pouco mais de ênfase, essa guerra judaica do ano 70, que aconteceu por causa das insatisfações das almas humanas, da cobiça,
né, do ser humano, dos prazeres que militam na carne. Mas na nossa próxima aula nós estaremos falando, nosso próximo estudo, nós estaremos falando sobre uma cronologia. Nós vamos ver quantas guerras já existiram e o resultado dessas guerras. São resultados catastróficos que produzem muita dor, que ainda produzem muita dor. E este é um sinal que só vai acabar. Guerras só vão acabar quando Jesus voltar. Isso não tem como. Esses conflitos, essas guerras, elas vão continuar até que ele venha uma segunda vez. E aí sim, na consumação dos séculos, e aí sim, na segunda vinda de Jesus, todas essas guerras irão se findar. Ok? Deixo aqui essa palavra para vocês, então. Respondemos aqui nesse vídeo sobre o porquê que as guerras acontecem, né, de onde elas surgem, e então, na nossa próxima aula, nós vamos estar estudando sobre quantas guerras aproximadamente já existiram, quantas pessoas já morreram por causa das guerras. Que Deus nos abençoe, lembrando a você também que a primeira parte desse estudo está no meu YouTube também, Pastor Giovanni de Melo Bento, e esta é a segunda parte desse estudo sobre essa primeira fase de sinais chamada princípio das dores, e nós agora já estudamos anteriormente o engano religioso e agora estamos estudando acerca das guerras como segundo sinal que Jesus mencionou acerca da sua segunda vinda. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma boa noite.